Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado. Vou pedir licença para vocês pra gente bater um papo aqui bem informal, tá? Não vou fazer aquele procedimento de ir lá naquele cantinho gravar. Tô aqui assistindo mais um time europeu se lascando nesse Mundial. O Monterrey tá ganhando da Inter, cara. A Inter, vice-campeã da Champions, brigou por título no campeonato italiano. Pega o Monterrey que não tá ganhando de ninguém e já tá perdendo de 1-0. Você teve o Fluminense hoje que amassou o Borussia, né? Teve o Palmeiras que amassou o Porto. E aí tá aquela discussão do caramba, né? Porque o presidente do Porto falando que os brasileiros e os sul-americanos estão fresquinhos, enquanto os europeus nem queriam estar lá, queriam estar de férias, né? Estão cansados. Aí até gravei um vídeo curto para falar assim, pô, mas quando era o contrário, e a gente tá falando aqui, deixando a resenha de lado, né, deixando a rivalidade, é claro que eu tô torcendo pros rivais serem eliminados, faz parte, assim como eles torcem contra a gente em qualquer situação, né, mas quando era o contrário, quando a final do Mundial era no final do ano, que aí os brasileiros, os times sul-americanos estão em final de temporada, todos desgastados, e os europeus estão no meio da temporada, ninguém ia para a imprensa para ficar chorando, para dizer que os europeus estão fresquinhos e os sul-americanos estão desgastados, né? Mas faz parte, né? Faz parte. Enfim, tá aí a Inter perdendo no Mundial. Enfim, vamos falar de Vasco, vamos bater um papo aqui, porque essa semana, alguns dias atrás, eu trouxe uma oportunidade de mercado, que é o ex-Bahia, o Biel, tá? Que ele foi negociado com o Sport de Portugal por uma grana, só que o jogador só jogou 3 jogos na temporada, pouco foi utilizado pelo Sport e havia uma possibilidade do jogador ser emprestado, tá? É aquele jogador que vai, bate e volta. É comprado, contratado, não encaixou, é emprestado. A tendência é voltar para o Brasil. Aí eu falei na ocasião que quem eram os times, cara? Era o Botafogo, o Grêmio, o Atlético Mineiro e o São Paulo estariam interessados na contratação por empréstimo do Biel, que seria uma oportunidade. O jogador é ponta, é destro, mas joga na canhota, joga do lado direito também, mas joga mais pela esquerda. Jogador de velocidade, habilidade, enfim, bom jogador. Eu acho ele um bom jogador. Teve vascaíno que falou nos comentários que não gostava, que era ruim. Aí saiu hoje uma notícia do jornalista André Hernan, que o Vasco fez proposta, tá? O Vasco fez proposta ao Sport para ter o Biel por empréstimo, só que ele enfrenta a concorrência de alguns times que eu falei, o São Paulo, o Atlético Mineiro e também do Corinthians, tá? Então são esses 3 times que estão interessados, além do Vasco, na contratação por empréstimo do Biel. O que você acha? Biel daria certo aí nesse time do Vasco? Seria bom aí? Chegaria para brigar por titularidade? Ou é aquele jogador que vem para ficar encostado ou compor elenco? Deixa seu comentário aqui, que a gente vai passar para a próxima pauta, que é o executivo do Vasco, o Admar Lopes. Ele chegou e ele vai destravar 2 situações no Vasco. A primeira situação, parece que agora vai andar a renovação do Léo Jardim. Então o Léo Jardim, a tendência é que ele renove com o Vasco da Gama. A segunda situação que vai destravar é com relação ao Ryan. Vai destravar não, que vai acontecer, né? Que é o Ryan não vai ser colocado à venda nessa janela. Havia sim uma expectativa para o Ryan ser negociado na janela, até para fazer caixa para a SAF do Vasco, né? Tava dado como certa essa negociação. Alguns times já tinham mostrado o interesse. Aí depois da chegada do Fernando Diniz, que o Ryan cresceu evoluiu, cresceu de produtividade, virou titular absoluto do Vasco da Gama, fazendo gols, sendo diferente aí nesse time, né? Fez o lado direito do Vasco funcionar. Diniz foi para uma coletiva dizer que para o que ele pretende ou quer fazer no Vasco, o Ryan é uma peça fundamental, que ele não abre mão, e que segurar o Ryan agora, o jogador ia se valorizar muito mais.
Então parece que com a chegada desse Admar Lopes, essas duas situações, a renovação do Léo Jardim e a permanência do Ryan. O Ryan não deve ser negociado na janela, a não ser que pinte uma grana que assim não tem como você recusar, aí você negocia, né? Fora isso, gol. Empatou a Inter. 41. Enfim, eu tinha colocado que eles iam fazer gol e que ia sair 2 escanteios, saiu só um. Vamos voltar aqui o foco. Então é isso que vai acontecer. A tendência é que aconteça aí com a chegada do executivo Admar Lopes, tá? E agora, para finalizar, falando em prata da casa, o Vasco Sub-20 jogou hoje contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro da categoria. E venceu o Fluminense por 1-0. Vitória importante com o gol do Léo Jacó. Deixa eu ver se vai anular o gol. Não, acho que gol legal. Léo Jacó fez o gol, sempre fazendo gol esse Léo Jacó, tá? Ele e o GB. Mas dessa vez 1-0, gol do Léo Jacó. E o Vasco com essa vitória foi para quinto colocado, né? Para quinta colocação. Lembrar que esse campeonato é o seguinte, classificam 8, o primeiro pega o 8º, o segundo pega o 7º, o terceiro pega o 4º. Nessa ordem tá Bragantino, Palmeiras, Atlético Paranaense e Juventude, Vasco, Fortaleza, América Mineiro e Cruzeiro. Né? São os 8 primeiros. Flamengo é o 9º, São Paulo tá lá para trás, Corinthians, Botafogo, Atlético, tá tudo aí fora da zona de classificação. Então, nessa situação aqui, o Vasco pega o Juventude, o Bragantino, que é o primeiro, pega o Cruzeiro, que é o 8º, o Palmeiras, que é o segundo, pega o América Mineiro, que é o 7º, e o Atlético Paranaense pega o Vasco. O Atlético Paranaense é o terceiro, o Vasco... Não, o Atlético Paranaense pega o Fortaleza, que é o 6º, e o Juventude, que é o 4º, pega o Vasco. Seria essa a formação para o mata-mata, tá? Mas ainda tem 6 rodadas para acontecer. É a 13ª rodada de 19. Tem 6 rodadas para acontecer e muita coisa ainda pode ser alterada aí nessa tabela de classificação. Campeonato Brasileiro com a molecada representando aí no Campeonato Brasileiro Sub-20, beleza? Vou terminar de ver meu jogo aqui, agora que tá 1-1, confirmado o gol. Ó, o meu escanteio, será? Não, deu falta. E é isso, a gente tá de férias, tem pouquíssima coisa para ver de jogo. Só vou pedir para você deixar o joinha e comentar, porque o YouTube parou de distribuir os vídeos. Cara, tá muito pouca visualização, eu entendo, né? Vascaíno tá desligado, não quer nem saber de futebol. Aqueles que são viciados ainda estão ainda assistindo esse Mundial, né? Então dá essa força, beleza? Curte, se inscreve no canal. Deus abençoe a sua noite. Fique com Deus aí. Saudações, vascaíno.